mas que a gente vá já comentando a respeito da leitura. 1 Samuel, capítulo 1. Quem encontrou, diga aleluia. O povo está afiado. Amém. Já teve 18 dias desse mês para treinar, né? 18 dias só treinando, aí fica assim mesmo. Glória a Deus por isso. 1 Samuel, capítulo 1, isso. A partir do versículo 1 diz assim: Havia certo homem de Remataim Zufitar, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava poções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma poção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse:
espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ele seguiu seu caminho. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatida. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Até aqui, por enquanto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra. Ao lermos ela, Pai, nós nos sentimos edificados e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir no aprendizado e na aplicação desta Tua palavra sobre as nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um texto bem conhecido de todos nós. Normalmente, um texto usado quando nós vamos explicar a respeito de voto, né, porque aqui havia um voto, mas não é sobre isso que nós queremos falar. E antes de eu falar, vou pedir para Ellen dar uma olhada no OBS, se está aumentado ali embaixo, que eu tinha baixado por causa do louvor, para ver se não está saindo baixo para o povo. Amém? Então, como título dessa mensagem, nós temos Alcançando o Impossível em Deus. Repita comigo: alcançando o impossível em Deus. Nós estamos aqui diante de uma impossibilidade. Nós vimos no texto que Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos, enquanto a outra esposa do seu marido já tinha filhos e filhas. Não bastasse ela não conceber, ela ainda era humilhada. Quando nós falamos em conceber hoje, né, as pessoas têm até um certo temorzinho em ter filhos, né? Dentro do contexto social que nós vivemos, desenvolveu-se esta má cultura. Mas dentro aqui do contexto que nós estamos vendo, ter filhos significava muita coisa. Primeiro, se este homem, Eucana, morresse, o que seria de Ana? Não tinha os padrões de herança que nós temos agora. A herança era primeiro em grande porção para o primogênito homem. A outra parte seria para o restante dos filhos. A mulher automaticamente seria cuidada por esse primogênito, ou por esses filhos. E nesse contexto aqui, Ana não teria sustento da parte da herança do marido. Então, ter filhos significava, primeiro, uma segurança, nenhuma possível viuvez. Também ter filhos, por isso se almejava ter tantos, principalmente homens, significava proteção, porque quanto mais filhos tivesse, mais aquela família estava protegida dos ataques dos inimigos, havia força, defesa, estaria seguro. Em terceiro lugar, também, o povo hebreu, eles tinham conhecimento da cultura e da informação de que o Messias, o enviado, aquele que salvaria a humanidade, seria um filho homem de uma mulher judia. Então, de certo modo, toda mulher, ela tinha a expectativa de que este Messias fosse um filho dela, um primogênito. Também existia a questão de que toda a sociedade naquela época
se gerava muitos filhos, e volto a dizer agora, não por causa de uma proteção apenas da casa, mas da própria nação. Muitos homens, tempos de muitas guerras, guerras que eram manuais, braçal. Então, quanto mais homens tivesse num país, mais forte ele seria. Então, tinha vários contextos. Então, Ana tinha esta frustração de não poder estar contribuindo com tudo isso, sendo mãe. Em contrapartida, a outra mulher tinha filhos e filhas, e automaticamente a humilhava diariamente. Então Ana vivia uma humilhação diária, todos os dias, ainda que aquela mulher, Penina, não falasse nada, a própria situação e circunstância a faria humilhada. Apesar de amada pelo marido, ela era infrutífera, dentro da sua própria concepção, quanto dentro da concepção cultural da época. Então a mulher não era bem vista quando ela não gerava filhos. Então nós vemos que esta mulher estava numa circunstância muito difícil para uma mulher no contexto cultural que ela vivia. Aqui no texto nós vamos ver que a Bíblia relata que havia naquele tempo, Ofni e Finéias eram sacerdotes. Ela só lança esse texto, eles eram sacerdotes, filhos de Eli. E não fala mais nada, depois lá na frente que vai falar. Por que que eles falam desse Ofni e Finéias? Porque eles eram sacerdotes naquela época. Mas se você for ver lá, depois no capítulo 2, versículo 12 em diante, nós não vamos ler agora, vai falar que estes filhos de Eli, eles faziam o que era mal diante do Senhor, e eles foram rejeitados pelo Senhor. Logo, havia uma necessidade de um sacerdote. Por quê? Uma vez que Eli era sacerdote, os seus filhos, Deus o rejeitara, logo não tinha sucessor para o sacerdócio. Então, quando nós vemos aqui também que o texto diz que Deus a deixara, ou a fizera estéril por um motivo específico. Até o momento, Ana, a única coisa que ela entendia é que ela era infrutífera, que ela estava sendo rejeitada e não estava sendo vista por Deus. Mas, queridos, enquanto ela se via desta forma, Deus já tinha um tempo específico, porque neste momento aqui nós vemos que Ana precisava de filhos, e Deus precisava de um sacerdote. Então Deus utiliza essa circunstância de Ana para que ele tivesse um sacerdote para servir no templo, uma vez que os filhos de Eli não serviam. Mas para que este sacerdote fosse gerado, o sacerdote na época era pela linhagem, era de pai para filho, tinha que ter o sangue sacerdotal. Eli só tinha Ofni e Finéias, e tampouco teria mais vigor de ter outros filhos. Então precisava que este sacerdote fosse da linhagem de Eli. E como seria da linhagem de Eli? Então vem esta diversidade sobre a vida de Ana. E dentro do voto que ela faz, ela declara que se Deus abrisse a sua madre, aquele primeiro filho ela daria a Deus, consagraria. Consagrar quer dizer entregar, por isso nós aqui não consagramos crianças, nós apresentamos, porque consagrar é você entregar e não pegar mais, é de Deus. E pelo menos por enquanto a gente não tem estrutura para receber tanta criança assim, né?
Então a gente apresenta, não consagra. Mas enfim, uma vez que Ana botou este propósito, diz: olha, se o Senhor abrir a minha madre e me der um filho, eu te darei. Automaticamente Deus diz: o filho que eu preciso para continuar o sacerdócio, após Eli. Então, o propósito de Ana tinha tudo a ver com a necessidade de Deus para com a humanidade. Ele disse: então você precisa de filhos, e eu preciso de um sacerdote. Logo, dentro desse tempo específico, Deus abre a madre de Ana para que ela gere Samuel, porque depois que ela desmama, ela entrega este filho para ser criado com Eli. E Eli teve tempo suficiente para treiná-lo como sacerdote. E quando ele estava pronto, os filhos de Eli morrem. Eli, sabendo que os filhos morreu, cai e quebra o pescoço e morre também. Então encerrou o sacerdócio de Eli. Os filhos dele, não tinha linhagem, mas tinha alguém que foi gerado mediante uma circunstância difícil. É por isso que nós precisamos ponderar muito os momentos difíceis que vêm sobre a nossa vida. Porque, ao contrário do que parece, muitas vezes a pessoa imagina por que essas coisas estão acontecendo, e são justamente estas coisas que vão trazer sobre a nossa vida a mão forte de Deus e a mudança extraordinária que nós tanto precisamos. São esses momentos de adversidade que nos aproximam de Deus. É no momento de luta, onde coisas fogem do nosso controle, é que nós nos entregamos a Deus na certeza que só Ele pode fazer. E quando Ele faz, Ele sempre faz o melhor, e nunca será da forma que nós poderíamos fazer por nossas próprias condições. Então nós, olhando situações, por isso a importância de nós estarmos lendo a Bíblia, porque quando nós passamos por adversidades, circunstâncias difíceis, você vai ver que você não é o único. Mas você vai ver também que não teve uma só pessoa em circunstâncias e adversidades que entregou-se a Deus que não foi socorrida. Que Deus não utilizou-se desta circunstância, dessa situação, para trazer situações de grandes vitórias sobre a vida das pessoas. Mas a grande problemática é que, para que nós nos entreguemos de uma forma inteira, muitas vezes é preciso que nós sejamos levados a situações onde só Deus pode resolver. Que nesse texto nós vamos ver que a circunstância agravou-se no contexto de Ana, a ponto dela dizer: eu quero que as mães aqui presentes se imaginem, você, quando seu filho deixou de amamentar, você continuou sendo mãe, é claro, mas você entregou em um local e você passou a ver aquela criança de ano em ano. Mas se Ana não tivesse tomado esta atitude, possivelmente ela também não teria tido aquele filho. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ela não teve só ele. Deus abriu a madre. E por ela entregar aquele filho para um propósito específico de Deus, e aqui já vem logo uma revelação de Deus. Se aquilo que você retém com relação a Deus, normalmente não vai te trazer vitórias e bênçãos, mas aquilo que você entrega a Deus vai trazer abundância sobre a sua vida. Nós precisamos, como o próprio Cristo falou, disse: olha, se alguém
quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Saiba, queridos, nosso serviço para o Senhor nunca será perfeito enquanto nós não abrirmos mão de nós mesmos. Deus não é realizador de sonhos humanos. Mas Deus fará muito além dos sonhos humanos por aqueles que decidir viver o sonho que Deus tem para a sua vida. Aquilo que você sonhou desde a sua infância é algo minúsculo com relação ao projeto de Deus quando Ele te trouxe para esta terra. O que Deus tem é maior. Mas Deus jamais realizará algo na vida de alguém que mantém o controle da sua vida. Enquanto a sua vida, a vida de alguém está no seu próprio controle, Deus não poderá realizar o que Ele tem na sua vida. Porque se você permite que Deus controle, se nós permitirmos que Deus controle a nossa vida, automaticamente Ele sempre nos levará para algo maior. Mas existem aqueles que temem entregar-se, temem descansar. O que é a entrega? A entrega é o descanso. Você vai ver aqui nesse texto, depois você lê, que quando Ana ora, e aqui tem um ponto, eu vou até entrar nos tópicos aqui para não entregar antes da hora, né? Então vamos voltar aqui que eu já ia entregando, né? Do versículo 9 a 11, você não vai precisar ler agora. Ana toma uma atitude que mudou a sua situação. Qual foi a atitude que ela tomou? Ela chorou, mas não chorou em qualquer lugar ou para qualquer pessoa. Ela chorou e derramou-se diante de Deus. E como foi que ela fez isso? De forma que o sacerdote só podia ver os seus lábios mexer, mas não podia ouvir o que ela estava dizendo, porque ela estava dizendo para quem podia resolver. Ana não estava buscando auxílio de pessoas limitadas, ela estava buscando auxílio de Deus. Então, de certa maneira, ela amargurada, angustiada, falou ainda que em público, mas falou em segredo. Ela não estava falando para todo mundo ouvir: Senhor, eu quero um filho, se o Senhor me der um filho, eu dou para o Senhor. Não, ela estava balbuciando a ponto de ser confundida com uma pessoa bêbada. Ela estava conversando da sua alma para Deus, expressando a quem realmente podia resolver aquela situação. Ela tomou uma atitude que mudou a sua vida, que mudou a sua história. E por esta atitude ser dirigida por Deus, ela mudou a história de Israel. Porque se Ana pudesse ter filhos por conta própria, o máximo que ela alteraria seria a sua família. Mas uma vez que ela estava vivenciando o impossível, ela precisou que Deus agisse. Quando Deus age, aquele filho não mudou a história de Ana apenas, ele mudou a história de Israel. Samuel ungiu Saul, primeiro rei de Israel. Samuel ungiu Davi, o rei segundo o coração de Deus. Samuel foi um marco na história de Israel. Por quê? Porque ele foi fruto de um milagre. Samuel veio de uma petição sincera diante de Deus. E ele não veio para agradar Ana. Ele veio para agradar Deus.
Versículo 13, eu botei um tópico aqui. Há coisas que só devem ser ditas a Deus. É exatamente isso que eu falei agora. Queridos, se é uma coisa que Deus preza, é por as pessoas que conseguem ter momentos secretos com Deus. Coisas que só você e Deus sabe. Certamente serão as coisas que o mundo inteiro verá na sua vida. Eu costumo dizer, baseado lá no Gênesis, que tudo que nós vemos foi criado pela palavra. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Ou seja, a palavra, ela tem um poder sobrenatural. Um poder de gerar, de dar vida e um poder de matar. Observe que as pessoas que alcançam sucesso, elas não dizem, elas fazem. E as pessoas que falam, elas alcançam obstáculos para que aquilo não se realize. Projetos que são falados dificilmente acontecerão. Aquela pessoa que tudo que pensa já fala. Então, naquele momento você está gerando. Nós geramos com a fala. Então imagine aqui, vou usar um exemplo natural, um comércio. A pessoa começa a dizer, olha, eu desejo, eu vou abrir uma loja assim, vou fazer assim, mas ela não tem estrutura nenhuma, ela não buscou fornecedor, ela não buscou ponto, ela só está sonhando, mas já está falando. Quando é que ela vai abrir? Diga nunca. Mas chega alguém numa cidade, aqui como Caruaru, e ele está em silêncio, ele tem um projeto. Aí ele começa a fazer uma pesquisa de mercado, ele começa a procurar ponto, ele começa a buscar fornecedor, a fazer uma pesquisa de concorrência, ele começa a fazer tudo isso, e no momento certo ele age, e quando ele age ele fala, mas já aconteceu, ninguém pode atrapalhar. Então a fala é algo que nós precisamos saber com quem falamos, e o que falamos. Dependendo do que se fala, nós não podemos nem falar nem para aquele que está do nosso lado. Quantas coisas com relação à obra de Deus, principalmente, eu não falo para Ellen, porque ela não é de confiança? Não, porque não é momento. São coisas que Deus está gerando no meu coração, e se eu falo com aquilo que Deus está gerando, significa que eu não sou digno de confiança. Deus tem segredo com pessoas para realizar coisas extraordinárias. E nós precisamos, a cada dia, desenvolver um relacionamento, primeiro com Deus, depois com os que nos rodeiam. Porque, queridos, até de uma forma natural, ninguém vai te cobrar aquilo que você só pensou. Ninguém vai chegar a dizer, olha, cadê, Eric, aquele negócio? Não aconteceu não, foi? Você não falou, ninguém sabe. Os projetos estão na sua mente, no seu coração, você está ali conversando com Deus e falando, e Deus vai te orientando, e de repente, em certo momento, Deus diz, não meu filho, isso não, isso agora não. Você não contou para ninguém, está entre você e Deus. Foi exatamente isso que Ana fez. Ela disse, eu tenho uma necessidade, eu desejo muito ter um filho, mas meu marido sabe disso, todo mundo sabe disso, até a minha adversária sabe disso, mas ninguém pode resolver, para que eu vou falar para eles? Mas ela se derramou diante daquele que pode realizar. A Deus, manteve um secreto, um segredo com Deus. No versículo 17, nós vemos algo poderoso, justamente sobre a palavra.
Eu vou até ler esse. Diz assim, ó. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Observe que ele não sabia qual era o pedido. Mas Deus fala ao coração de Eli, dizendo: pode dizer a ela que eu ouvi e que farei. Não é porque de repente se Eli soubesse, nem ia dizer: neta, uma criança para eu criar nessa idade, né? Era um segredo ali. Querido, como a nossa fé ela é acrescida e aumentada quando pessoas são usadas por Deus para responder aquilo que nós só dissemos a Deus. Quando nós temos esse segredo com Deus, até a dúvida se o profeta é de Deus ou não acaba. Porque nós começamos a ouvir o profeta falar daquilo que só Deus sabe. Como que aquela pessoa poderia saber, se não fosse Deus? Então, quando nós ouvimos aquela resposta de Deus, como Ana ouviu aqui através de Eli, ela não teve dúvida que Deus respondeu mesmo. É tanto que nos versículos mais para frente, ela vai dizer que ela tranquilizou-se. Depois vai dizer que Eucana teve relações com ela, mas não foi as relações que fez os filhos, foi a palavra, porque ela tinha sempre e não tinha filho. Ela saiu dali grávida no espírito, certa de que aquela sentença dela havia acabado, porque houve uma resposta de Deus com relação à sua petição. Agora, nós precisamos levar em conta que o texto diz que eles iam sacrificar ao Senhor ano após ano. O que é que isso diz para nós? Que teve um tempo de petição constante, de um desejo que não variou, que não mudou, ela permaneceu desejando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, não desanimou, continuou persistente até que Deus falasse. Foram anos, não foi um dia, não foi uma hora. Nós estamos nos tempos do imediatismo, onde a gente vê milhares e milhares de notícias em fração de segundo, e a mente fica acelerada, e começa a imaginar que Deus está no nosso tempo, e que Ele sofreu interferência das tecnologias que tem na terra. Querido, Deus age, e Deus está no controle de tudo. Quem está desesperado é você. E cuidado para a sua falta de esperança não tornar-se incredulidade, porque a incredulidade é um pecado, porque é duvidar de Deus. Por isso que a Bíblia manda que a nós descansemos. Descanse, meu querido, descanse, minha querida, descanse no Senhor. Eu já falei isso aqui, vou repetir porque Deus trouxe ao meu coração. Eu trabalhava numa empresa e veio a notícia que a empresa estava falindo, e os vendedores tudo desesperados. Ai meu Deus, vai falir a empresa, e agora? Eu digo: agora o que? Vocês vinham reclamando, né? Que era ruim, agora vocês vão ficar livres da empresa ruim que vocês estavam. Mas Flávio, você não está preocupado? Eu digo: queridos, quando foi que esta empresa me sustentou? Eu não trabalho para esta empresa, eu trabalho para Deus. E quem trabalha para Deus, trabalha segundo o padrão de Deus. Quem trabalha para Deus sempre estará trabalhando além do padrão que o patrão exige, porque é para Deus. O patrão pode não estar presente naquele momento, aí o comportamento da pessoa muda.
a forma de trabalhar muda, significa que essa pessoa está trabalhando para homens. Mas se o padrão que você tem de trabalho, ele é o padrão de Deus, querido, pode estar patrão, pode não estar, pode estar dono, pode não estar, pode estar quem for, vai ser a mesma coisa, porque você está fazendo para Deus, e quem faz para Deus não fica desempregado. Não imagine, Jailma, que o seu sustento vem de onde você está ou estava. Nosso sustento vem de Deus. E quando Deus permite que algo se feche na nossa vida, agora não é com Jailma não, viu, Jailma? Cuidado para você não estar fazendo deste patrão ou desta empresa o seu Deus. Quando você imagina ficar desempregado, se acabou tudo. Primeiro, quem diz que filho de Deus fica desempregado? E quem diz que Deus precisa de empresa alguma para te sustentar? Deus tirou milhares de pessoas do Egito e levou para o deserto, onde não se produz nada. Aquelas pessoas passaram 40 anos, nunca produziram nem areia, porque já tinha. Mas eles foram mantidos, eles tiveram vestes, eles tiveram calçados, eles tiveram comida, eles tiveram bebida. Tudo que Deus queria deles era que descansasse, porque uma terra que Deus tinha dado a Abraão já estava preparada para eles. Saiba que o processo, às vezes, de mudança de um local para outro, é o processo onde a bênção de Deus vai se concretizar na sua vida. Mas se a dúvida, a preocupação estiver nesse momento de transição, jamais vai poder entrar no descanso do Senhor. Aquilo que Deus tem para você, tem a ver com sair de onde você está. E esse processo de saída, às vezes traz preocupação. Mas, queridos, ninguém poderá chegar a algum lugar sem sair de onde está. É como você vai se comportar neste processo, é que vai fazer entrar ou não nesse novo de Deus. E se o novo é de Deus, será muito melhor do que onde está no momento. Mas vamos voltar para cá. Aquilo que se pede em secreto, Deus responde publicamente. Quer ser abençoado para todo mundo ver? Fale menos com as pessoas e mais com Deus. Queridos, eu queria convidar vocês a passar por um treinamento que eu e minha casa passa por um bom tempo. Se eu não tivesse falado, quem de vocês saberia que eu fui para Sergipe pelas minhas redes sociais? É um treinamento. Tudo se expõe, isso é um perigo. Vou dar só um exemplo. Não é nada com ninguém aqui não, viu? É só um exemplo. Estou eu lá na praia, eu não fico dessa forma que eu não me sinto bem. Eu gosto de short, de camisa UV ou um short. Mas digamos que eu estou lá com a sunga de banho, lá na praia. Tem algum problema na praia? Mas se eu posto, a pessoa que vê está na praia? Então quem está vendo está em um ambiente visual diferente. Então aquilo que lá
é normal, porque está todo mundo daquele jeito, no ambiente que você está sendo visto, você está nu. Entendeu? A pessoa está ali num ambiente. E agora eu venho aqui na minha mente algo mais sério ainda. Sabe aquela foto inocente que alguém aí, você não faz isso, né? Posta do seu filho tomando banho, com roupa de banho, tem quem poste até sem nada, né? Para você foi um momento que você está apresentando a sua bênção, o seu filho. Mas para quem está vendo, não é. Esses dias eu via um conselho de uma delegada falando, queridos, existem redes especializadas que está procurando nas redes sociais uma criança que pode ter as características da sua, para fazer coisas que eu não vou nem falar aqui. O mundo não é a mil maravilha que porventura você possa achar que é. Aí ali na sua rede social, a pessoa que está vendo, sabe ou não onde te encontrar? Entra lá no seu histórico e vai ver sua vida toda. Será difícil para uma rede dessas saber onde encontrar o seu filho? Aquela foto que você posta do seu filho para demonstrar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, ela pode estar sendo negociada em altos valores para que homens malignos estejam utilizando estas fotos para nutrir os sentimentos mais perversos, olhando para o seu filhinho, olhando para a sua filhinha. Está entendendo? Então, voltando. As redes sociais, um ambiente para trabalho, maravilhoso. Você negocia, você ganha dinheiro, você vende produto. A sua vida, queridos, mantenha-se em segredo. Exponha a sua vida, não. Não exponha a sua vida, não exponha os seus filhos. Como nós estamos tendo uma live, eu não vou falar aqui, mas você deixaria seu recém-nascido, ou seu filho, em um quarto, desnudo, com uma pessoa que pratica um crime hediondo, que eu não vou falar o nome aqui, e dizia, fica aí olhando meu filho enquanto eu vou na sala? Mas é exatamente isso que você está fazendo quando lança ele numa rede social. Não fique bravo comigo, não. É um treinamento. Eu sei que todo mundo é tentado. Eu sou tentado. Tira uma foto do filho, que coisa linda naquele ambiente. Esses dias eu tirei uma lá na Praia de Atalaia, saiu lá no fundo uma foto com um azul maravilhoso, e a gente já disse, meu filho é um modelo, vou botar. Só que os modelos por aí ganham dinheiro, ele não vai ganhar se eu postar lá. Aí eu tiro e olho, porque é para mim. Estão entendendo? Nós estamos em um mundo perverso. Isso é só Então comece a treinar, queridos.
Comece a apresentar Deus nas suas redes sociais, se é uma rede social particular, se é a sua empresa, bota a sua empresa, venda seus produtos, né? Se é uma rede social particular, coloque aquilo que repele os malignos, apresente Deus. E você vai ver que as pessoas não estavam tão interessadas em você, não. Está entendendo? Eu sinto de Deus de falar isso. Porque quando começa a surgir, nós tivemos aí um caso que está aí, né, lá em Bacabal, de umas crianças, os negócios, e por causa disso, começou-se a se apresentar, eu não tenho o dado aqui, mas quantas crianças desaparecem por hora no Brasil? Se elas desaparecem, imagine se nós dissermos para aqueles que fazem elas desaparecer, eu moro aqui. Temos que ter muita cautela. Não é fácil, queridos. Não é fácil viver uma vida invisível em um mundo de aparências, onde tudo tem que ser postado. Não é verdade? Mas por segurança, por precaução, é importante que nós, que somos aqueles que fomos chamados para ser protetores dos nossos filhos, não sejamos aqueles que expõem ele a tudo e a todos. Nós fomos chamados para protegê-lo, para cuidar dele. Vamos tentar voltar para Ana aqui, né? Ana me chama. Como utilizar a bênção de Deus? Vejamos. Nós possivelmente temos situações onde só Deus pode agir. Quem não tem, né? A gente apresenta a Deus essa situação. Deus nos abençoa. E agora, o que nós fazemos com esta bênção para que ela seja protegida por Deus, cuidada por Deus, e não tenhamos que retornar outra vez a clamar pelas mesmas coisas, sendo que Deus já nos deu e éramos para nós estarmos em patamares muito mais elevados. Vamos ver aqui o exemplo de Ana, no versículo 24, deixa eu ver se é isso mesmo, isso do próprio capítulo 1, diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ele disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E Eli adorou o Senhor. Então Ana pediu a bênção ao Senhor, ela clamou, ela se derramou diante de Deus, Deus abençoou ela. E o que ela faz com esta bênção, para que esta bênção seja realmente uma bênção? Ela pega o menino, uma vez que ela fez o voto, leva para Eli, mas ela não leva só o menino. O menino era o voto. Mas para ela adorar e demonstrar gratidão a Deus, existia um padrão. E qual era o padrão? Sacrifício diante de Deus. Então ela leva um novilho. Ela não gosta que eu bote essa chave aqui assim, e nem eu tampouco, mas eu esqueci de tirar. Então ela leva um novilho.
Um novilho não é mais um bezerro. Vamos imaginar na data de hoje, um novilho de 15 arrobas. Quanto vale? Sabe que as pessoas que não leem a Bíblia, quando elas verem o Evangelho sendo pregado, a primeira coisa que elas dizem: Deus precisa de dinheiro. Aí Deus diz: eu não, mas seu coração precisa se livrar do amor a Ele. Então Deus, traga o bezerro e queime aí, para me adorar. Eu quero ver você queimando, porque a gratidão tem a ver com aquilo que você tira de si para outrem. Você precisa sentir. Então ela leva um bezerro, depois ela leva uma arroba. Sabe o que é uma arroba de farinha? 15 quilos. Para adorar, para entregar o filho, para que Deus aceite. Nós temos um sacrifício perfeito, chamado Jesus. Então nossa adoração, ela sempre será aceita mediante Jesus Cristo, se a nossa fé estiver nele. Então nós temos sacrifício. Não há necessidade de nós matarmos mais um bezerro para adorar a Deus. Jesus já morreu. Ele é esse sacrifício que é apresentado ao Senhor e que está continuamente apresentado, porque Ele é um sacerdote que está diante de Deus todos os dias e intercede por nós. Porém, nós temos aprendizados de que aquilo que Deus nos dá, primeiro, ela tem uma importância na adoração. Querido, nós falamos aqui do povo saindo do Egito para o deserto, eu não falei? Sabe como eles saíram? Deus tocou no coração dos egípcios para entregar ouro, pedras preciosas, toda a riqueza do Egito, eles entregaram ao povo hebreu. E mandou eles embora logo depois da praga do primogênito. Vão-se embora, leve ouro, leve prata. Quando eles estão lá no deserto, decide-se da parte de Deus que deveria ser construído um tabernáculo. Quando se vai fazer o tabernáculo, Deus manda que Moisés diga ao povo: traga as ofertas. Qual eram as ofertas? O ouro, a prata, as pedras preciosas, que quem tinha dado ao povo lá? Deus mandou que os egípcios dessem. Eles ganharam. Quando chega no deserto, eles precisavam adorar a Deus. Não tinha como adorar de mãos vazias, porque Deus tinha provido a adoração. Então, querido, o que é que nós aprendemos com isso? Quando nós nos colocamos diante de Deus com um sentimento de adoração, Deus sempre vai prover a condição. O interessante é que Deus nunca provê aquilo apenas com o qual nós vamos adorar Ele. Ele sempre provê em abundância. Deus nunca vai pedir de nós algo que Ele não nos deu. Mas se aquilo que Ele nos deu, nós utilizamos para adoração, significa que nós sempre teremos. Veremos nos momentos da adversidade que Deus está ali conosco. Está nos abençoando. Queridos, quando chega o momento da bênção de Deus na nossa vida, coisas extraordinárias acontecem sobre nós. Eu quero contar um testemunho breve para a gente finalizar. Há muitos anos eu venho planejando de ir lá em Sergipe com minha família. Mas até o momento não havia dado certo. Mas quando chega o momento, tudo se encaixa. Eu fui, eu voltei, e eu não tenho uma só conta desta viagem. Para você ter uma ideia, nós estávamos na internet, eu, Ellen e Zacai. E apesar de eu ser sergipano, Zacai não é, né?
E a gente estava lá olhando as praias, os locais. Todos que Zacai pediu a Deus que Deus nos levasse, quando chegou lá, uma pessoa da minha família nos presenteou com um passeio de ferry-boat que viajou por todos os lugares que Zacai falou pelo nome e nós pedimos a Deus. E aqui eu já digo algo para nós. Pare de querer fazer a coisa no seu tempo, aos trancos e barrancos, que você vai se estragar. No tempo de Deus é leve. No tempo de Deus não tem peso. No tempo de Deus você não viaja e volta com o cartão estourado. Porque o cara viaja para descansar e volta com 20 parcelas. Que descanso foi esse, pelo amor de Deus? Não é verdade? No tempo de Deus, é possível que você vá e ainda volte com dinheiro que você não levou. Porque Deus provê todas as coisas. Mas sabe o que Deus espera da gente? Dependência. Quantas pessoas começam o ano, e já que nós estamos falando de férias, e ele já fez o projeto das férias. Agora eu pergunto, foi Deus? Porque se foi, beleza, pode fazer mesmo. Faça, vá para Dubai, vá para onde for. Se Deus te mandou, meu querido, se Deus disse, eu assino embaixo, pode ir até liso, que o dinheiro vai chegar lá. Agora, se não foi, Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não designou, querido. Deus é misericordioso. Se alguma coisa der errado lá, é só orar, que Ele vai dizer, eu estou aqui, vou te ajudar. Mas viu aí, que não era para ter vindo, né? Era melhor estar em casa, abençoado. Então, o que fazer com aquilo que Deus nos dá? Primeiro, tudo que Deus nos dá é em abundância. Então, a primeira coisa com a bênção que Deus nos dá, seja ela material, espiritual, a primeira coisa, adorar a Deus, porque foi Ele que nos deu. Depois que nós adoramos a Deus, nós santificamos aquilo que Deus nos deu. Automaticamente, nós, com sabedoria de Deus, pediremos a Ele para que Ele nos oriente o que fazer com aquilo que Deus nos deu. Vou até trazer uma lembrança aqui de algo que o pastor Sam falou um tempo atrás para nós. E nós, de alguma maneira, graças a Deus, conseguimos fazer, não como desejaríamos, mas fizemos de alguma vez. E vou fazer uma pergunta, você precisa responder, só se quiser, tá certo? Quem aqui tira um percentual do que ganha e deixa em reserva? Agora eu vou... Alguém pode dizer, o que eu ganho não dá, né? Aí a pergunta é, alguém ganha 2.000, vou usar valor. Não dá para guardar R$10. É guardar, é um exercício. Quando você vai pegando gosto, você diz, não é que dá, rapaz. Aí a pessoa passa a ganhar 10.000. Se ele não exercitou quando tinha 2, vai continuar sem conseguir com 10.000. Eu garanto para você. Porque não é questão de ganhar mais ou menos, é uma questão de administração daquilo que Deus te dá. Tem coisas que nós desejamos, sim ou não? Chega o final de semana, aniversário da esposa, ou seu mesmo, aí o cartão de crédito tem limite, a churrascaria está fácil. A pessoa esquece quanto ganha e diz, eu mereço. Aí vai e faz a conta. Mas se não tinha sobrando, não vai ter como pagar o cartão também. E aí, você disse, eu mereço, e depois você disse, está vendo o que você fez? Não é assim? Querido, coisa boa é você fazer um aniversário. Vocês que têm filhos, deixa eu dar uma dica aqui. Faça um aniversário. Se você pode fazer
faça mesmo, chame a gente, né? Glória a Deus. Mas se for um momento que você não pode, pense que seu filho vai ficar chateado. Eu já fiz aniversário em casa, de pegar esse bolo aí, de casa de bolo pronto. Uma vez eu fiz de L assim, foi um mega aniversário. O aniversário foi trabalhar, ela não esperava. Aí eu fui, comprei o bolo, comprei uma cobertura pronta, misturei lá com outras coisas, comprei uma vela, fiz um bolo daquele que é vulcão, como é que chama? Que fica cheio de coisinha dentro assim, quando abre ele, né? Cantamos parabéns, adoramos o Senhor e fomos muito felizes. Sabe quanto fiquei devendo? Nada. Aí para finalizar, eu vou dar este conselho: não viva no padrão das pessoas que te rodeiam. Viva no padrão e na condição que Deus te deu neste momento. Se o seu amigo pode fazer um aniversário e fechar o clube mais importante da cidade, e você é convidado, vá e aproveite, porque ele pode. Quando for o seu, você diz: meu querido, eu não vou poder retribuir seu convite, porque eu vou fazer um bolo, e vai ser eu, meu esposo e meu filho. Se você quiser bancar, aí eu faço, né? A pessoa vai entender ou não vai? Aí quando chega ali um período, você não deixou passar batido, orou, abençoou seu filho, seu esposo, sua esposa, sim ou não? E foi botando lá na continha, Tesouro Direto, é uma boa, né, vou nem cobrar a indicação. Você pega lá um Tesouro Direto da Selic, né, 2031, está pagando bem mais do que a poupança. Você compra por 180 uma cota, bota lá. Todo mês você vai comprando uma, duas. Final do ano, em vez de você estar com um cartão vermelho, você tem lá 5 mil, 3 mil reais. Aí olha assim, a tentação diz: vou pegar e vou viajar, né? Aí você diz: esse dinheiro não é meu, é um investimento. Quando seu filho for casar, ou sua filha, você vai chegar e dizer: meu filho, os aniversários foram humildes, mas o apartamento é decorado. Aprenda a vencer os desejos da carne, querido, para viver uma vida tranquila. Ah, pastor, não consegui fazer isso até hoje. Já morreu? Não, então vamos começar agora, né? Começar agora, estipule um padrão, seja um patrão exigente de você mesmo. Estipule um salário lá, irmã Cêcia, diz: eu ganho 2 mil reais por mês. Ah, esse mês deu 10 de lucro, mas eu só ganho 2. Porque o patrão não está pagando 10, está pagando 2. Então o 8 vai para o investimento, porque você ganha 2, né? Quando a empresa começar a sobrar 20 todo mês, aí você diz: opa, dá para aumentar meu salário? Aí você olha para você mesmo: sim, agora já dá para ser 5, né? Aí a bênção de Deus vem, porque, queridos, quando Salomão, ele foi reinar sobre Israel, ele disse assim: Senhor, dai-me sabedoria, para que eu administre o seu povo. Então Deus disse: olha, porque pediu sabedoria, ou seja, quem tem sabedoria, eu posso dar dinheiro, né? Então, como pedisse sabedoria, eu lhe darei riqueza, porque o sábio administra bem a riqueza. E a Bíblia diz que não teve ninguém tão rico como Salomão, porque ele estava preocupado com a administração. Então, querido, você vai ver, se no nosso contexto, pessoas que ganham o que a gente ganha, ou até menos, alguns deles têm as coisas, porque você não tem? Será porque Deus é injusto? Ou será porque
no momento ali, nós agimos diferente, não pensamos que aquilo que Deus deu tinha, né, um objetivo, era nos treinar. Então fique aí a dica, tá certo? E você vai ver que Deus vai te abençoar. Faça nada por emoção. Esses dias eu falava para ela, eu digo, olha, você vai comprar uma casa, aí paga 4 ou 5. Eu digo, uma pessoa que consegue se organizar, em vez dele pagar 700 numa parcela, que vai amortizar 200 da dívida, ele junta 300. Enquanto na casa você paga, estou falando casa assim, né? Enquanto na casa você paga juro, aqueles 300 te dá algum. E aí se você consegue, esses dias eu vi um economista falando que se você paga um aluguel de 700 e consegue juntar os mesmos 700, é mais vantagem do que você financiar uma casa por 1.400. Porque a longo prazo você vai comprar aquela casa à vista, porque aquele dinheiro que você está juntando vai rendendo juro, e a casa que você entrou vai comendo juro. E aí você vai sair do aluguel, vai glorificar a Deus e não vai pagar nada a ninguém além do que você comprou, amém? Deus quer nos fazer um povo sábio. Queridos, olha, eu tenho vivido dias maravilhosos, porque há um tempo atrás eu comecei a orar ao Senhor, disse, Senhor, a tua palavra diz que nós não tomaríamos emprestado, mas emprestaríamos. E por que eu só vivo devendo? Aí o Senhor disse, só fica devendo quem pega o dinheiro, quem não pega não deve, não pegue. Está lá o limite do cartão, está lá o limite de crédito no banco, eu ganho 5 mil e tenho 5 mil de cheque especial, vai lá no banco e diz, bota 200, quero 5 mil não, tira essa pegadinha aí para me roubar, deixa lá 200, quando a coisa apertar só tem 200, você não pode dever mais que 200, sim ou não? E vou passar como passa, querido, tem gente passando com Bolsa Família, e está vivo. Sabia que fome por um prazo limitado faz bem? Jejum de 16 horas renova as células. Passar 1 ano, 2 anos comendo aí coisas naturais, porque é o que dá para comprar, né? Batata, inhame não, mas compra o cará, que é mais barato. Macaxeira, cuscuz, né? Ovo. No final de 2 anos, você vai no médico, aquele que teve dinheiro para comprar tudo que queria, está doente e você está saudável. Vamos deixar de viver pelos olhos e viver pela sabedoria que Deus nos deu. Vamos ficar de pé, porque eu fiquei muitos dias aqui sem vir, e se eu for falar tudo que está guardado, aí não vai terminar o culto hoje, né? Deus falou contigo? Porque comigo Ele falou. É uma mudancinha após outra, e Deus vai nos levar ao local para onde Ele quer que nós estejamos, local de bênçãos. Só dar um recado para Jailma agora. Jailma, quando Deus dá um filho, Ele tem mais interesse no filho do que a pessoa, viu? Então não se preocupe não, minha filha. Deus sempre que dá. Um dia eu orei por Tuane, desesperada, bichinha. Pastor, fiquei grávida de novo. Cessa disse, pastor, ore porque Tuane está desesperada. Eu disse, calma, minha filha. Pergunto para ela se abriu-se portas ou não. Tem oração que você só vai fazer, não aperrei, meu querido, você nunca faria. Mas agora que está com o filho nos braços, vai ter que fazer. E Deus vai ouvir. E você vai ser muito mais abençoada do que o que já era.
Porque os filhos de Deus, vou dizer isso sem medo, que é Deus que está falando. Somente as filhas, que o homem não tem muito controle disso. O homem, se disser assim aos homens, quem quer ter filho, eles vão ficar, quando ele decidir, não faz mais. Mas as mulheres não, queridos. Nós estamos num tempo que as pessoas decidiram não ter filho. E Deus está decidido a abençoar todos que querem ter. Existem bênçãos que estão guardadas, que vêm junto com o parto. Maria pariu numa situação adversa. O povo de Israel submetido ao Império Romano. A mulher desposada e virgem. O anjo chega e diz que ela foi escolhida. E ela diz, eis-me aqui. Quando Jesus nasce, Deus já manda logo de cara, reis que levaram ouro, incenso e mirra. E não foi uma caixinha, como você vê em presépio, não, que um rei jamais teria coragem de viajar quilômetros de camelo para levar uma amostra grátis para outro rei, porque ele não voltaria vivo. Então, quando aqueles reis saíram para honrar Jesus, eles não sabiam nada da história, eles foram visitar um rei poderoso. Então, eles saíram com camelos, comitivas carregadas de ouro, incenso e mirra. E presentearam Jesus. Em seguida, Jesus teve que ir para o Egito. Vocês lembram que Herodes queria matar o menino? E que o anjo disse, fujam para o Egito. E eles passaram lá um bom tempo. Com o quê? Eles receberam ouro, incenso e mirra. Provisão. Porque Deus tem mais interesse nesses filhos do que nós mesmos. Porque eles serão bênçãos do Senhor. E Deus quer usá-los poderosamente. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta noite, por este ano da colheita abundante do Senhor. Eu já falei, para mim, ano terminado em 6 é uma maravilha. Até menino nasce, né? Quem sabe? Então, glória a Deus por isso, né? Mas eu sei que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Não saia de casa olhando aquilo que você está fazendo para o homem, aquilo que você está fazendo até para você mesmo. Mas saia de casa olhando a quem você está servindo com o seu serviço, com o seu trabalho, com a sua função. Agrade a Deus no que você faz. Adore a Deus no que você faz. E você vai ver a bênção de Deus vir sobre a sua vida, mudar a sua história, te conduzir. Agora não veja Deus como a mega sena da virada não, meu querido. Deus não está interessado em botar só milhões na sua mão, não. Deus está interessado em você. Deus está interessado em nós. Dinheiro é o menor problema de Deus para conosco. É o ensino que Ele tem trazido sobre a nossa vida que tem importância, porque é esse que nós damos um trabalho imenso para Deus. Deus ensina, e eu falo a gente que é a gente mesmo. Somos tardios para aprender, mas Ele não desiste de ensinar. Mas o problema de Deus não é a sua casa, o seu carro, para a sua vida. O problema de Deus não é o dinheiro na sua conta. O problema de Deus é moldar o nosso caráter, que não seria um problema da verdade dele, é nosso, né? Mas Ele comprou essa luta com seu filho e disse, eu vou transformar a vida de vocês. E nós nos entregamos, disse, transforme mesmo, Senhor. E Ele disse, então se renda, para eu poder te ensinar. E nós estamos nos rendendo um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, mas vai chegar um dia que a gente se rende completamente. E aí nós veremos que não era dinheiro que interessava,
Porque quem tem Deus nem de dinheiro precisa. Porque a provisão sempre chega. E a provisão é tão grande que até dinheiro vem. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Mais uma vez eu quero apresentar o pastor Sam diante de ti, Senhor. Pai, que o Senhor traga em paz, que aquela consulta, ó Pai, realmente aconteça amanhã. Que o Senhor abençoe o seu filho, trazendo, ó Pai, a resposta das suas petições e das nossas petições com relação a Ele. Como nós vimos hoje, ó Pai, chegou um dia aonde o problema, a dificuldade de Ana cessou, baseado em uma palavra do Senhor liberada pelo sacerdote. E essa noite, Pai, nós queremos liberar uma palavra sobre a vida, ó Pai, dos seus filhos, sobre as petições, sobre os clamores, e declarar, ó Pai, que assim como eles têm clamado, que o Senhor faça desta forma, para a glória do teu nome. Senhor, glorifica o teu nome sobre a nossa vida. Nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Toma, ó Pai, cada lar, toma cada família, toma, ó Pai, cada negócio dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Traz a tua bênção, traz a tua vitória, traz, ó Pai, a manifestação do teu poder sobre cada vida, ó Pai, sobre cada lar. No nome de Jesus, nós apresentamos, ó Pai, a nossa vida diante de ti, a nossa petição. Toma aqueles, ó Pai, que estão passando por enfermidades, por dificuldades, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito traga cura, traga sossego na alma, traga tranquilidade, traga a tua bênção para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós consagramos o nosso ano de 2026. Pai, este é um ano abençoado sobre a nossa vida. Nós sabemos que é um ano a colhermos a 100 por 1. Nós sabemos, ó Pai, que é um ano de transferência de riqueza. Nós sabemos que é um ano da mão do Senhor liberado sobre os teus filhos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Pai, nós apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, aqueles, ó Pai, que o fizeram aqui presencialmente, aqueles que fizeram online, através, ó Pai, do banco, da transferência. Nós queremos abençoar cada uma dessas pessoas, Pai, que a tua palavra concernente o louvor e a adoração através dos dízimos e as ofertas se cumpra sobre a vida de cada um deles, ó Pai, para a glória do teu nome, e que eles sejam, ó Pai, prósperos, abençoados, frutíferos, ó Pai, que a abundância do Senhor esteja sobre as suas casas, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Leva-nos em paz para nossas casas, debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Nos dá uma semana abençoada, Pai, no nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.